pessoal, muito bem-vinda quem está chegando aqui nesse vídeo. Esse material, esse tratamento aqui é um complemento para os florais vibracionais Yan desse mês de março. Se você está lá no laboratório floral, você deve ter me visto falar que o floral desse mês é uma sinergia, na verdade, e essa sinergia vai trabalhar a emoção do medo guardada em nós e a emoção do medo que chega até nós do consciente coletivo. Por quê, né? Porque todos nós carregamos essa memória celular, nós carregamos essa memória de uma história que muitas vezes nem é mesmo nossa, mas que ainda está dentro de nós. Então, como a energia do medo, ela é muito forte, né? Não sei se você já leu alguma vez o livro Um Curso em Milagres, mas eu não cheguei a fazer todo o curso em Milagres, mas eu achei muito interessante. Logo no início, no livro, eles falam que o oposto do amor não é o ódio, né? E que geralmente quando nós pensamos em os opostos, nós pensamos que o oposto do amor é o ódio, é a raiva, e ele fala que não, que é justamente o medo, porque o medo nos desconecta do todo, da fonte, do nome que você quiser dar, mas o que que seria isso? O medo instiga em nós a sensação de separação. Então, como eu senti que esse mês de março está muito forte esse movimento dessa emoção, e que é benéfico, você já vai entender por quê. Como eu senti que essa energia veio com muita força, eu resolvi trazer esse complemento. O que que é esse complemento? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é a minha mesa de trabalho, é a mesa Yan de transmutação de energia, de limpeza. É uma mesa que vai trabalhar lá com a nossa memória celular, com os nossos pontos somáticos, com os nossos fragmentos, nossos fractais. Então, se você gosta de energia, se você se identifica com esse tipo de tratamento, esse tratamento é para você. Então, é uma contribuição. Esse tratamento, ele faz parte, com essa mesa, do tratamento coletivo Abrir Espaço. Não sei se você já viu, depois eu deixo o link aqui embaixo se você quiser conhecer, mas no tratamento coletivo do Abrir Espaço, nós usamos esse mesmo sistema, esse mesmo método de tratamento coletivo, mas lá nós trabalhamos com todas as questões que nós temos aqui, né, que são vínculos, votos, pactos, os nossos fractais, a nossa herança ancestral. Então, lá é um tratamento coletivo que nós fomos parte a parte limpando cada um desses elementos. Para quê, né? Para reestruturar nosso sistema energético, para trazer essa sensação de integração da nossa energia. Porque quando a nossa energia está muito dispersa, muito fragmentada, quando o nosso sistema não está bem construído, nós ficamos mais vulneráveis às informações e às emoções que chegam até nós. E aqui que esse consciente coletivo, que quando começa a vibrar na tensão, no medo, na apreensão, ele ganha uma força muito grande. E se o nosso sistema não estiver bom, se a nossa assinatura energética ela não estiver fortalecida, nós nos conectamos, nós começamos a interpretar tudo que acontece fora como sendo parte de nós, e isso nos leva para o lugar do medo. Olha que coisa que é, né? Então, qual que é o objetivo aqui? Usar esse tratamento com essa mesa, independente de quando você vai assistir, energia não tem tempo, não tem espaço. Ela vai chegar até você no momento que você chegar nesse vídeo. Pode ser hoje, pode ser daqui a 20 dias, 30 dias, não importa. Confia nesse processo. Se você trabalha com energia, você sabe que o conceito de tempo é um conceito aqui da nossa realidade 3D, mas a energia, ela não tem, ela não fica presa nesse paradigma nosso. Bom, então. Qual que é a ideia? Nós vamos fazer um tratamento coletivo para quem chegar aqui nesse vídeo, quem quiser receber esse tratamento, para transmutar em nós a energia do medo que está ali guardadinha. Então, eu recomendo que você ative o floral antes de começar. Ó, o meu copinho de água está aqui já. Eu ativei a sinergia, o floral de março, né? Então, tudo que você tem que fazer é pega um copo d'água, uma garrafinha de água. Se você quiser, você pode pegar uma jarra como essa aqui, ó. Não precisa ser cheio, ok? Metade, por causa da sustentação da ativação desse floral. Então, 500 ml é a quantidade que geralmente eu recomendo.
E aí você vai ativar o floral então de março. Se você fala, mas Cintia, eu nem sei do que você está falando, eu não faço parte do laboratório floral, não tem problema. O Floral de Março é uma programação energética que eu crio para quem está dentro do laboratório. Vou deixar o link aqui do laboratório embaixo também, caso você queira participar. Todo mês nós trabalhamos com uma sinergia, um floral, e esse processo é gratuito em troca de feedback, de você contar como que você se sentiu com o floral. Então, se você não está lá, mas você quer usar o floral, o que que você vai fazer? Pausar esse vídeo, pegar um copo de água, assim, ó, como esse, ou uma garrafinha de água. Pausa o vídeo, vai lá, pega, e aí você vai dar o seguinte comando: eu ativo o floral de março que a Cíntia programou para mim. Eu ativo o floral de março que a Cíntia programou para mim. E toma o seu floral. Assim que você que der o comando, o floral ele é ativado, ok? Algumas pessoas vão sentir diferença no gosto da água, outras pessoas não vão. Isso é simplesmente uma questão de sensibilidade energética. Não quer dizer que o floral funciona mais para quem sente e menos para quem não sente. Não, é sensibilidade mesmo. Da mesma forma que algumas pessoas conseguem perceber auras e outras não, conseguem ver energias e outras não, ok? Não precisa levar nenhum julgamento para isso. Bom, então você vai ativar o seu floral e eu vou fazer o envio da energia complementar usando essa mesa Yan para trazer à tona, para desbloquear energia de medo, de trauma, de experiências negativas que você tenha vivido e que ainda estejam guardadas no seu sistema e que elas são disparadas sempre que você vê um determinado cenário, um determinado contexto, uma informação, às vezes é um tom de voz, às vezes é um som, não importa. O seu corpo, ele registrou aquele estímulo externo, aquele gatilho externo como uma ameaça. Então, a proposta é nós movimentarmos essa energia, transmutarmos essa energia para que ela saia do seu sistema e você não responda mais com esse gatilho de medo. Aí, muitas pessoas falam assim, mas Cintia, então quer dizer que eu vou esquecer aquela história, eu vou esquecer aquele evento? Não é assim que funciona. Com nenhuma terapia, na verdade. É quando a gente fala tanto da terapia com a mesa, Ian, quanto com os florais vibracionais, não é que você esquece de alguma coisa, mesmo porque muitas vezes você vai perceber que você tem um gatilho de medo, um gatilho de apreensão, você começa a questionar sua capacidade, sua habilidade, mas não tem uma causa específica. Já sentiu isso? Se alguém chega para você e fala, mas por que você está sentindo isso? O que que você vivenciou? O que que aconteceu com você que te levou para esse lugar de ser sensível a esse gatilho? E você não vai conseguir explicar. Por quê? Porque está no subconsciente, porque está na memória celular. Então, não está associado com nós lembrarmos ou não. Mas vamos supor que então você lembre de alguma coisa que te gera um desconforto. O tratamento e o floral não vão fazer com que você esqueça, ok? Mas quando você lembrar daquilo, quando você estiver exposta a um gatilho que te leva para essa resposta fisiológica, para esse lugar de medo, para esse lugar de apreensão, essa resposta que muda. Então, não é o externo que muda, é o nosso interno, é o nosso universo interno. Esse é o trabalho que a gente faz lá dentro do FAP, em relação à nossa relação emocional com o dinheiro. É compreender qual que é a programação do nosso universo interno, porque quando nós mudamos internamente, nós mudamos a maneira como a gente reage ao que acontece fora. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Fazer uma movimentação energética para liberar os bloqueios que estejam prontos para ser liberados. Por isso mesmo também que eu recomendo que você assista essa sessão de tratamento daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, sempre que você sentir a necessidade de ter esse tratamento novamente. Como é que isso funciona? Esse é o processo lá do tratamento coletivo, abrir espaço. É você percebeu? Pode ser que daqui a uma semana você vivencie uma experiência que você fala: olha, eu tô com medo de novo, tô com apreensão de novo. Você volta aqui
e assiste de novo esse vídeo de tratamento, intencionando, trazendo dentro do seu coração que você deseja que o tratamento seja para essa sensação que você teve. Porque lembra que eu falei que energia não tem tempo, não tem espaço? Quando você acessa essa resposta de medo, talvez ela tivesse tão guardadinha que você não estivesse conseguindo acessar, e agora ela vem à tona, e você fala: olha, cada vez que aquela pessoa fala comigo naquele tom de voz, ou cada vez que eu penso numa tal situação, ou que eu escuto alguma coisa, ou que eu vejo alguma coisa, a minha resposta automática é essa. Então, essa percepção do padrão veio à tona. E como ela veio à tona, você vem aqui de novo, então assiste novamente o tratamento para trazer a intencionalidade, trazer o direcionamento do tratamento para esse ponto, certo? É assim que nós conseguimos personalizar esse tipo de tratamento energético. Vamos começar? O ideal é que você reserve agora uns 15 minutos, que eu imagino que é o tempo que vai demorar essa sessão para essa questão do medo, de 15 a 20 minutos, e que se você não seja interrompida. Por quê? Porque quando nós iniciamos o tratamento, nós abrimos o campo, nós nos conectamos com essa energia do campo. Então, é interessante nós não interrompermos para que você não se desconecte, ok? Então, vai lá, vai num cantinho que ninguém vai te incomodar, você não precisa fazer nada. Tudo que você precisa fazer é ativar o seu floral, que você já viu como faz, e você receber esse tratamento, intencionar. Tem gente que põe fone de ouvido, fica sentadinha de olhos fechados, tem gente que deita para receber o tratamento, é com você, ok? A única coisa que eu peço é que você traga essa intencionalidade, ou seja, esteja presente aqui, não conversando com alguém, nem quando você está fazendo outra coisa, para que você se conecte mais e receba a nossa intencionalidade. Não sei se você já fez algum curso de Reiki, mas a sua receptividade ao tratamento potencializa o fluxo de energia para você. Então, vamos supor que você fale assim: Cíntia, posso ouvir é, no metrô ou no ônibus, porque eu fico meia hora ali dentro do metrô ou dentro do ônibus e eu poderia ouvir esse tratamento. Pode. Por quê? Porque você não vai ser interrompida. A questão não é as pessoas estarem em volta, é você estar imerso. Fecha os olhos, finge que está dormindo. Se dormir também não tem problema, a energia chega até você. Só traz essa intenção inicial, que é dizer assim, ó, eu aceito esse tratamento que a Cintia está enviando para mim. Eu aceito esse tratamento que a Cintia está enviando para mim. Quando você faz isso, você abre o seu canal energético de recebimento e essa energia chega até você potencializada, chega com mais facilidade. Por quê? Porque você intencionou, você se conectou com ela, certo? Outro ponto que é importante, eu não consigo filmar aqui para vocês. Um dia eu vou ter uma parafernália aqui que vai facilitar para mostrar a mesa enquanto eu faço o tratamento. Mas agora eu não consigo. Então o que que vai acontecer? Eu faço o envio utilizando um pêndulo, o envio da energia, e eu uso sólidos platônicos, né? Não sei se você conhece, cada sólido platônico tem uma frequência diferente, uma proposta diferente. Nós vamos utilizar esses sólidos e também cristais para fazer o envio. Você vai me ver movimentando o pêndulo e conversando com você enquanto eu faço o envio. Eu só não vou conseguir filmar, como eu havia dito, ó, tá aqui. Tá vendo? Eu só não consigo filmar para você ver cada movimento que eu faço, mas ele estará acontecendo em tempo real. Então é isso. Vamos começar? Então, se possível, coloque o seu fone de ouvido, reserve o seu tempo. Eu vou ficar um pouquinho quietinha para eu ativar a mesa e nós iniciamos então esse tratamento. Eu vou começar então o envio e eu resolvi deixar o celular aqui do lado para depois vocês poderem ver a junção dessa tela aqui que eu estou conversando com vocês e também aqui da mesa. Bom, eu vou começar então ativando a mesa para gente. Então eu peço aqui a colaboração da minha egrégora, da equipe que me acompanha nesse processo de envio do tratamento coletivo para vocês.
Então, eu peço a colaboração dessa equipe para que esse tratamento chegue a cada um de nós, cada um de vocês, que ele seja contribuição e que as energias sejam também contribuição para vocês. Então, eu vou ficar um pouquinho quietinho para fazer essa conexão. Muito bem. Agora nós vamos começar e o nosso ponto de partida vai ser a harmonização dos chakras, porque os chakras são o nosso ponto de troca energética entre o universo externo e o nosso universo interno. Ele que faz esse movimento de harmonização, de alimentar o nosso corpo, de alimentar os nossos corpos sutis. Então, nós começamos preparando esse ambiente. Então, eu solicito o envio de frequências energéticas, o envio de energia que harmonizem todos os nossos chakras. Desde a estrela da Terra, que fica abaixo dos nossos pés, o chakra básico, o chakra dos joelhos também, muito importante quando nós falamos de ancoramento, de aterramento, de nos sentirmos mais seguras. O chakra do joelho é muito importante. Então, chakra básico, chakra sacral, o plexo solar que fica na região do nosso estômago e fala do nosso poder pessoal, da nossa capacidade de lidar com o que o mundo trouxer para nós. Chakra cardíaco, laríngeo, frontal, coronário e estrela da alma, que fica acima da nossa cabeça. Então, solicito o envio das frequências que harmonizam os nossos chakras. Muito bem. Agora eu vou fazer o envio para a região da nossa coluna, porque existem muitos pontos somáticos na coluna, por isso que às vezes a gente sente tanta dor nas costas, na região inferior das costas, porque nós acumulamos energia nesses pontos. Então, assim como eu fiz o envio para os chakras, nós vamos fazer agora o envio, vou fazer o envio da energia para a nossa coluna, para limpar bloqueios energéticos que estejam acumulados ao longo da coluna. Cada parte da coluna tem uma representação específica. Então, ela fala desde a nossa base, da nossa estrutura, que é a parte mais afetada pelo medo, a nossa fundação, nosso centro de poder, nosso o centro energético de distribuição dessa energia na coluna vertebral. Fala dos nossos pontos de paixão para nós nos conectarmos com aquilo que nós amamos, com aquilo que nós queremos fazer. Ponto de pausa no alto da coluna vertebral para nós aprendermos a reconhecer o momento da pausa e o ponto do despertar. Muito bem, fazendo envio.
certo? Próximo ponto vai ser a limpeza de registros de trauma relacionados a medo, no que estejam guardados no nosso cérebro. Então, eu solicito envio de energia das frequências para limpeza de todo e qualquer bloqueio energético que nos prenda a padrões, a ciclos, a repetição de comportamentos motivados por traumas associados ao medo, apreensão, quando nós nos sentimos vulneráveis, inseguros, ameaçados. Muito bem. Agora, nós vamos fazer limpezas específicas, começando pela limpeza de hologramas. Eu vou dar início e depois eu explico para vocês o que é essa limpeza de hologramas. Ok? Enquanto eu faço o envio, o que são os hologramas? Os hologramas são programações que nós temos na nossa mente, como se fossem programações de computador mesmo, que fazem com que nós tenhamos uma resposta padrão, uma crença padrão, um comportamento padrão a determinados estímulos. É por isso que às vezes é tão difícil nós interrompermos um hábito, nós nos comportarmos diferentes da maneira como às vezes nós queríamos, e quando nós nos pegamos, estamos repetindo um determinado comportamento. Isso é por conta dessa formação de holograma que nós temos no nosso sistema energético. Então, o objetivo desse ponto aqui do tratamento é interromper a influência dessas programações que não fazem mais sentido, que são programações de medo aprendidas, para que a gente possa olhar para o universo externo e mudar a nossa resposta ao que nós vemos. Lembra que eu falei que nós não deixamos de enxergar, nós não vamos ficar alienadas, mas nós vamos ter uma resposta mais equilibrada e mais estruturada para aquilo que nós enxergamos. Certo? O próximo ponto é a integração de fractais. Vou fazer o envio e eu já explico para vocês. Muito bem. Os fractais são pedacinhos energéticos nossos que muitas vezes ficaram parados no tempo, estão presos numa situação, presos numa emoção muito forte. E o objetivo desse momento do tratamento é nós integrarmos esse fractal, integrarmos esse pedacinho da nossa energia que ficou parada numa experiência traumática, numa experiência de dor. Nesse caso aqui, especificamente nas experiências de medo que nós podemos ou não lembrar, que podem ser dessa vida ou não, podem ser memórias intrauterinas, memórias de outras vidas, mas que estão guardadas nas nossas células, que fazem parte do nosso registro energético. E fazer essa integração para que nós consigamos liberar esse bloqueio, esse pedacinho energético nosso que estava estagnado, estava parado naquela ocorrência.
Como é que às vezes a gente consegue perceber quando a influência é desse pedacinho energético nosso que está no ponto de dor? Quando você tem uma resposta a uma situação e você fala assim, por que que eu agi dessa maneira? Muitas vezes a gente vai falar assim, eu agi de uma maneira tão infantil, de uma maneira que hoje eu não enxergaria em sã consciência respondendo dessa maneira. Mas por quê? Porque aquele nosso pedacinho energético, ele está preso naquele momento, naquele tempo. Então a resposta não é necessariamente como nós teríamos hoje. Espero que isso faça sentido para vocês. Como que você percebe essa mudança? Então, além de você reagir aos eventos externos de uma maneira diferente, é, a integração desses nossos pedacinhos melhora a nossa energia, melhora a nossa concentração, a nossa disposição. Então, pode ser que assim que eu terminei esse envio, você já tenha sentido uma disposição melhor, um ânimo melhor. Agora, qual vai ser o próximo passo? Nós vamos fazer o envio do tratamento para a memória ancestral, aquele pacote de informação que nós trouxemos conosco e que não é nosso. São as informações de quem veio antes de nós, principalmente da nossa linhagem ancestral, mas e mais forte ainda na nossa linhagem materna. Mas eu queria que vocês imaginassem assim: nós podemos trazer essa informação nas nossas células, desde que nós estamos sendo geradas, do consciente coletivo também, de quem veio antes e da experiência que quem veio antes teve em relação ao que estava acontecendo no mundo. E isso fica guardado dentro de nós. Então, essas são as memórias ancestrais. Vou começar o envio e aí eu fico quietinha. Como que nós podemos perceber a influência dessa memória ancestral? Crenças que você fala assim, não é como eu penso, não é a forma como eu olho para a vida, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de romper esse padrão. Uma resposta automática que você tem a determinadas situações. E aí você olha e fala assim: nossa, pareço minha mãe falando, pareço meu pai, pareço alguém da minha família que dizia isso. E medos inconscientes. Então, por exemplo, as minhas avós, tanto materna quanto paterna, elas vieram para o Brasil fugindo da guerra. Eu nunca experimentei a guerra, mas elas viveram isso, elas passaram por isso. Isso estava guardado no sistema energético delas. E isso é passado para mim, para as minhas irmãs. Então pode ser que eu tenha um medo descabido, um medo desproporcional ao que está acontecendo lá fora, principalmente em relação à escassez, à sobrevivência, influenciada por essa memória ancestral. Então, essa é uma das principais para nós limparmos aqui. De novo, não significa que nós vamos esquecer a nossa história, nem que nós vamos deixar de honrar as histórias de quem veio antes de nós, mas que elas não nos desequilibrem energeticamente, ok? Muito bem. E o próximo ponto que eu quero fazer a limpeza para nós são cordões energéticos que nós possamos ter com pessoas, com lugares. Como é que pode ser esse cordão energético? Você viu alguma coisa que estava acontecendo na televisão e por conta disso que você viu na televisão, você criou um cordão, foi formado um cordãozinho entre você e aquela notícia. E aquele continua drenando sua energia, continua te levando para esse lugar de medo. Cada vez que aquele assunto vem à tona, é como se esse cordãozinho se acendesse e a sua energia fosse tirada. Então, o que que nós vamos fazer? Romper esses cordões.
E é lógico, aqui uma questão que é muito importante e que eu falo bastante lá dentro do tratamento coletivo, do abrir espaço, que é assim, nós fazemos esse tratamento, mas se você voltar a se conectar, ou seja, se você senta lá na frente da TV e fica vendo notícias que te abalam, que te desconectam, você vai criar novamente esses cordões. Então, o objetivo é nós rompermos e não criarmos novamente, ok? Então, vou fazer o envio agora. Nós criamos cordões energéticos praticamente com todas as pessoas que passam pela nossa vida. É claro que alguns vão passar de uma forma tão sutil, tão breve, que esses cordões, com o tempo, eles vão enfraquecendo e não têm influência sobre nós. Mas algo que foi mais impactante, algo que mexeu conosco, que nos abalou mais, esses cordões ganham força. E cada vez que nós estamos dentro do contexto no qual esse cordão foi gerado, ele puxa a nossa energia de volta. Ele leva a nossa energia, na verdade. Então aqui nós vamos limpar esses cordões. Que cada um siga com o que é seu. Muito bem. Agora, nós vamos fazer uma harmonização geral, porque quando nós fazemos limpeza, nós movimentamos energia, nós movimentamos esses bloqueios energéticos que estavam em nós. Pode ser que durante o tratamento você boceje, você tenha vontade de chorar, talvez te dê um aperto no estômago, um nó na garganta. Isso é normal de acontecer porque nós estamos, liberando energia que estava estagnada. Mas depois da limpeza, é importante nós reestruturarmos esse sistema, o nosso campo energético. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos fazer um envio agora para harmonização e integração da nossa própria energia. Quando nós fazemos essa reorganização do sistema energético, também nós podemos sentir mais disposição, melhora da atenção, do foco. Nós assimilamos melhor aquilo que nós estamos aprendendo, que nós estamos estudando. Muitas pessoas vão dormir melhor. E um ponto que é muito importante, por essa reorganização do nosso sistema energético, da nossa aura, nós também criamos uma camada de proteção maior para nós não sermos tão vulneráveis, não absorvermos a energia desse coletivo. Inclusive, se você nota que está acontecendo alguma coisa que está afetando você, está começando a te desequilibrar, você pode imaginar que você está imersa numa bolha, numa grande bolha. Eu gosto de trabalhar uma bolha na cor violeta, eu tenho facilidade de visualizar cores. Se você não tiver, não tem problema, simplesmente intencione que essa bolha violeta é formada ao seu redor. Por que que eu trabalho com a cor violeta? O trabalho com essa cor violeta, ó, mexeu com energia. Ele vem do Karuna Ki. Eu sou mestre em Karuna Ki e é o sistema que eu uso em todo o tratamento FAP. Todas as aulas do FAP, elas têm o envio de energia do Karuna Ki para a reorganização do nosso sistema, do nosso campo emocional, campo mental, nosso duplo etérico. Então,
Eu tenho uma verdadeira paixão pelo uso do Karuna Ki, que é a energia da Kuan Yin, energia da compaixão. Quando nós fazemos essa reintegração e nós harmonizamos o nosso sistema, nós estamos contribuindo para esse consciente coletivo com uma energia mais harmonizada, mais equilibrada, mais estruturada. É isso que nós queremos. Assim que nós nos tornamos agentes de mudança, agentes de contribuição. Muito bem. Vamos ver se a gente precisa fazer mais alguma limpeza. Não. Certo. Então, o que é importante agora? Perceber que quando você cuida da sua energia, seja num tratamento como esse, no floral que você vai tomar ao longo do mês de março, cuidando dos seus pensamentos, cuidando da sua assinatura energética, você tem um movimento do servir, o tão famoso servir, mas de um olhar mais elevado. Não é aquele servir que nós aprendemos nos paradigmas antigos, nas programações antigas, onde a pessoa se anulava nesse movimento de servir. Às vezes ela esquecia dela mesma, ela esquecia da energia dela, priorizando sempre os outros. Eu queria que você levasse essa informação para o seu coração, para você sentir como que isso ressoa. Cuidar da sua energia, cuidar dos seus pensamentos é uma maneira de contribuição muito mais forte. Você contribui para esse campo geral, para o nosso consciente coletivo, ajuda a subir a vibração. Você pode estar ajudando alguém que está lá do outro lado do mundo e você nem imagina, mas você contribui a partir desse lugar de força, onde você se sente melhor. E por se sentir melhor, você potencializa esse campo que envolve a todos nós, somos todos um, né? Essa é a proposta, nós estamos todos conectados e você potencializa essa energia para essas pessoas que estão prontas para subir a vibração, melhor a assinatura energética, melhorar a assinatura energética junto com você. Esse é um servir com um olhar já de quinta dimensão, que você não fica corrigindo o outro, você não tenta consertar o outro, você cuida de você, contribui com a sua energia e inspira, motiva o outro, ajuda o outro através da sua energia, certo? Então, esse é o tratamento complementar para esse mês de março. Esse tratamento com a mesa, como eu disse, faz parte da metodologia que eu usei dentro do tratamento coletivo, abrir espaço. Eu vou deixar aqui embaixo, caso você queira fazer também o tratamento abrir espaço. Você pode usar essa dinâmica da mesa ao longo do ano inteiro. Cada vez que acontece alguma coisa com você ao longo desse ano, alguma coisa que te incomodou no trabalho ou no seu dia a dia mesmo, você pode ir assistir a aula de tratamento dentro da plataforma para que aquilo transmute. Da mesma forma que você intencionou receber esse tratamento aqui, você pode continuar fazendo isso ao longo de todo o ano. O abrir espaço é a minha contribuição. Ele tem um valor simbólico e você consegue fazer, então, essas sessões de tratamento durante todo o ano de 2026. Eu espero que seja uma contribuição para você, se você quiser. Vou deixar aqui embaixo. Depois me conta lá no grupo do Laboratório Floral como que você se sentiu. Um abraço.